Olá! Hoje nós vamos realizar os primeiros passos no AutoCAD. Vamos iniciar um novo desenho. Para iniciar um novo desenho, você pode vir aqui no canto inferior esquerdo, clicar em Iniciar, AutoCAD 2019 e clicar depois no ícone AutoCAD 2019 Português Brasil. Não tem problema se vocês estão trabalhando com uma versão superior, tá? Ou uma inferior, ok? Clica sobre ela, ou então na área de trabalho, você clica sobre o ícone AutoCAD 2019, um duplo clique. Está iniciando o programa. Esse Autodesk AutoCAD 2019 é uma versão estudantil, é a versão que nós vamos trabalhar. Já tem uma aula ensinando como instalar, tá? Iniciou o programa. Para iniciar um novo desenho, vou clicar sobre esse ícone aqui, Iniciar Desenhos. Então, iniciei o programa AutoCAD, vou iniciar um novo desenho. Primeiramente, vou ensinar 3 áreas aqui para vocês. Essa primeira área aqui, em cima, no canto superior do programa, chamada barra de ferramentas de desenho. Então, tenho aqui várias ferramentas para realizar o meu desenho. Aqui, estou mexendo aqui o cursor do meu mouse, representado por essa cruzinha, tá? No caso aqui tá com uma sombra amarelinha, só para vocês facilitarem enxergar onde eu estou indo, tá? Facilitarem para vocês. E tem uma barra aqui embaixo, no canto inferior do programa, chamada linha de comando. Ela é importantíssima, tá? Então, ela tá aqui, digite o comando, então eu posso acionar um comando pela barra de ferramentas ou pela linha de comando. A linha de comando pode acontecer de vocês desligarem, ela não está ativa. Para ativar, vocês vão digitar no teclado Ctrl 9, tá? Aí, como ela estava ativa, ele vai perguntar: deseja fechar a janela linha de comando? Clique no botão sim, ela fechou. Para ativar ela de novo, só vir aqui no teclado e digitar Ctrl 9. Ela liga de novo. Primeiro desenho que nós vamos fazer hoje vai ser um círculo com raio de 500. Eu posso vir aqui na minha barra de ferramentas, aba padrão. Eu tenho aqui a ferramenta círculo, tá? Se você ficar parado com o mouse aí, ele dá dicas de como utilizar esse comando, tá bom? Ou então eu vou utilizar a barra de comando e vou digitar o comando que eu vou fazer agora. O comando chama círculo, então vou digitar aqui, círculo. Digitei a palavra círculo, Enter. Aí ele vai perguntar para mim, especificar o ponto central do círculo. Existem várias formas de especificar o ponto central do círculo. A primeira forma que eu vou explicar para vocês é clicando em qualquer lugar da tela. Vou clicar aqui. Quando eu cliquei, ele faz uma próxima pergunta, especificar o raio do círculo. Então, eu vou vir com o cursor do mouse para dentro da linha de comando e vou digitar o raio. No caso aqui, um raio igual a 500. Então, vou digitar 500, clico em Enter. Ele já criou o meu círculo. Mas, professora, não estou vendo o meu círculo aqui, tá bom? Então, nós vamos dar um zoom estendido. Então, vou digitar aqui, na linha de comando, o comando zoom. Zoom é com 2 O, M. Zoom. Enter. E vou escolher a opção estendido. Tem aqui, zoom total, zoom centro, dinâmico, estendido, anterior, escala, janela, objeto. Vou escolher a opção estendido. Aí ele deu. Vai mostrar para vocês aí o meu círculo com raio de 500. Mas esse raio está 500 mesmo, professora? Está sim, é só você clicar sobre o círculo com o botão esquerdo, depois clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção propriedades. Vai abrir o menu, escolhe a opção propriedades. Aí tem informações, as propriedades desse círculo. Vamos lá? O raio dele está igual a 500, diâmetro 1000. Ok, vou fechar aqui as propriedades. A tecla ESC aqui é para desfazer
qualquer comando, tá bom? Então você pode clicar várias vezes. No caso, meu círculo estava selecionado. Quando eu cliquei em ESC, a seleção que estava em azul sumiu. Vamos criar novos círculos. Agora, em vez de eu utilizar a barra de comando, a linha de comando, vou usar a ferramenta círculo. Vou clicar sobre ela e olha, toda vez, gente, o AutoCAD comunica com a gente pela linha de comando. Tá escrito aqui, ó, especificar o ponto central. Vou clicar aqui do lado. O raio, vou fazer qualquer um, é só clicar do lado. Para repetir o comando, eu posso clicar em Enter. Ó, clico no botão Enter. Ele repete o comando, o último comando. No caso, o último comando meu foi círculo. E vou fazendo vários círculos. Façam isso também, tá? Vários círculos. Funções do mouse no AutoCAD. Vamos observar o mouse de vocês. O mouse de vocês tem 3 botões. O primeiro botão é o botão esquerdo. Nós temos o botão do meio, que é chamado botão de rolagem. E o botão do lado direito, que é o terceiro botão. O botão esquerdo, ele aciona opções, seleciona objetos e indica pontos. O botão direito aciona o menu, repete o último comando como se fosse a tecla Enter do teclado e funciona como Enter para confirmar comandos. O botão de rolagem. O botão de rolagem do seu mouse, ele funciona como se fosse o zoom. Zoom in, aproximar do objeto. Zoom out, afastar do objeto. Para você utilizar ele, tá? O botão de rolagem, se você girar ele para frente, você vai aproximar do objeto de interesse, da área de interesse. Para isso, o cursor do mouse tem que estar em cima da área de interesse. Se você girar esse botão de rolagem para trás, você vai afastar do objeto, que é chamado zoom out. Dá para fazer também o zoom estendido com o botão de rolagem. Para isso, só dá um duplo clique sobre esse botão. Esse botão de rolagem também funciona como pan, a mãozinha. Se você clicar sobre o botão de rolagem e manter impressionado, você vai deslocar o desenho na tela. Vamos lá, gente? Botão de rolagem. Se você pegar, né, tá aqui o meu cursor de mouse, ele tá aqui em cima desse primeiro círculo, tá bom? Se eu vir com o botão de rolagem e girar ele para frente, verifique que o quê? Aproximei do objeto, tá bom? Se eu rodar ele para trás, eu vou afastar do objeto, observando que ele faz o zoom sempre onde está o cursor do mouse, onde está a área de interesse. Agora eu quero fazer aqui, ó. Então eu vou vir com arrastar o meu mouse até a área de interesse, vou aproximar, rolando o botão de rolagem para frente, afastar rolando para trás, ok? Tá? Pan, como que funciona o pan? O pan, gente, você tem que clicar sobre o botão de rolagem. Clicou sobre ele, aparece a mãozinha. E agora você não pode soltar, tá? Você vai vir, ó, e arrastar para o lado e para o outro. Não faz nenhum zoom, tá bom? Somente arrasta o desenho de um lado para o outro. Mas eu tenho que clicar sobre o botão de rolagem e pressionar para aparecer a mãozinha. Zoom estendido, como eu falei, tá? Vou dar uma afastada aqui. Zoom estendido é só dar um duplo clique no meu botão de rolagem. Deu um duplo clique, ele fez o zoom estendido. Ok? Agora nós vamos aprender a selecionar os objetos. Existem várias formas de selecionar os objetos. A primeira forma que eu vou explicar para vocês é: clica com o botão direito do mouse no canto superior esquerdo e clica com o mouse no canto inferior direito. Observe que formou uma janela azul. Não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo, mas os objetos que estão completamente dentro dessa janela de seleção, eles estão com a borda
mais grossa. Clique agora no canto inferior direito e observem que somente esses objetos que estavam dentro da janela de seleção foram selecionados. Vamos clicar agora na tecla ESC para desfazer a seleção. ESC é a mesma coisa que cancelar. Agora vamos fazer o contrário. Vou clicar no canto inferior direito e no canto superior esquerdo. Observe que a janela de seleção agora ela é verde. E observem também que os círculos que tocam nela, eles estão selecionados. Então, todos os objetos que tocam dentro dessa janela de seleção vão ser selecionados, tá? Então, a diferença entre os dois comandos é que da esquerda para a direita, seleciona somente os objetos que estejam completamente dentro da janela de seleção. E da direita para a esquerda, seleciona todos os objetos que estejam tocando a janela de seleção. ESC para sair, tá bom? Agora eu vou ensinar outra forma de selecionar, que seria uma seleção individual. Esse é o mais simples, é somente o quê? Clicar com o botão direito sobre o objeto. Selecionei um, quero selecionar o outro, não precisa de pressionar a tecla Shift, somente vir clicando. Só clicando com o botão direito eu vou fazendo a seleção individual. Para desfazer a seleção, só clicar na tecla ESC, tá? Outra forma de fazer a seleção, eu quero fazer a seleção de todos os objetos. Eu vou usar um atalho, que é a tecla Ctrl mais a tecla A, Ctrl A. Ele vai selecionar todos os objetos. Vamos lá, clicar em ESC para desfazer a seleção. Vou ensinar mais uma ferramenta aqui, tá? Vou selecionar esse primeiro círculo e quero deletar ele. É só clicar no botão, no teclado, né? No botão Delete. Deletei. Não quero deletar, desistir. É só fazer o quê? Utilizar mais uma tecla de atalho, o Ctrl e o Z. Ctrl Z, ele desfaz meu último comando. Então, desfez o apagar, o deletar. O comando linha. O comando linha ele desenha linhas definidas por dois pontos, um ponto inicial e um ponto final. O comando linha, como vários outros comandos no AutoCAD, não termina quando a gente insere a última informação necessária. Ele irá se repetir até que o usuário aperte a tecla Enter ou a tecla espaço do teclado para finalizar o comando ou aperta a tecla ESC para sair do comando. Então, para acionar o comando linha, a gente vai lá em selecionar, né, na barra de ferramentas, seleciona a ferramenta linha ou lá na linha de comando a gente digita linha. Como dito, para acionar o comando linha, a gente precisa de especificar dois pontos, pois uma linha é formada por dois pontos. Para especificar um ponto no AutoCAD, existem 5 maneiras. A primeira maneira é clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da tela, da área de desenho. Segundo, digitar coordenadas planas absolutas. Terceiro, digitar as coordenadas planas relativas. Quarto, digitar as coordenadas polares absolutas. 5, digitar as coordenadas polares relativas. Vamos lá, tem duas opções para acionar o comando linha. Vou na barra de ferramentas, clico em linha, ou então na linha de comando digito linha. Enter, pede para especificar o primeiro ponto. Para especificar o primeiro ponto, vou clicar em qualquer lugar da tela. Cliquei, ele já iniciou a minha linha. Lá na linha de comando, ele pergunta especificar o próximo ponto. Vou apontar a direção, tá? Onde eu quero o segundo ponto e clicar. Observa que ele não parou de criar a linha. Ele vai criando linha até você clicar no botão Enter para finalizar. Coordenadas planas absolutas. A introdução de pontos por coordenadas planas absolutas, tá? É semelhante à introdução de coordenadas de pontos no gráfico.
Essas coordenadas têm origem o zero absoluto do AutoCAD. Para fazer a introdução por meio de coordenadas planas absolutas, a gente deve digitar os valores das coordenadas x, y e z do ponto, separados por vírgula. Os pontos no AutoCAD, como é um programa americano, são utilizados para separação decimal. Vamos fazer o exercício com coordenadas planas absolutas. Vamos fazer o desenho desse objeto que está em vermelho no AutoCAD. Vamos resolver o nosso exercício, tá? Aqui eu tenho um gráfico, o eixo X, o eixo Y. O nosso desenho inicia no ponto 0,0, x igual a 0 e y igual a 0. A origem do nosso AutoCAD é aqui, tá? Então, vamos iniciar o nosso desenho, comando linha, Enter, e ele pede para especificar o primeiro ponto. O nosso primeiro ponto é aqui a origem, que vai ser o quê? 0, para separar x de y, 0,0. Enter. Então, ele iniciou aqui na origem do AutoCAD, tá? O próximo ponto, tanto faz você subir ou ir para o lado direito. Então, eu vou para o lado direito. O próximo ponto é o quê? X igual a 40 e y igual a 0. Então, vou digitar aqui, ó, 40,0. Enter. Então, ele já foi aqui para o próximo ponto. Vamos lá. Próximo ponto, 40,10. 40,10. Vou dar um exemplo aqui. Em vez de digitar o y igual a 10, digitei y igual a 1, cometi um erro. Então, eu quero desfazer esse erro. Para desfazer o último ponto, é só usar o atalho aqui, ó, Ctrl Z, ou então vir aqui na linha de comando e digitar aqui, ó, e clicar em desfazer, viu que ele desfez o último comando, tá bom? Então, vamos lá, refazer 40,10. Vamos lá, próximo ponto, 30,10, Enter. Próximo ponto, 30,30, Enter. Próximo ponto, 20,50, que é esse ponto aqui de cima, Enter. Próximo ponto, 10,30, digito 10,30, Enter. Próximo ponto, 10,10, 10,10. Próximo ponto, 0,10. O último ponto é o 00, que é o ponto inicial. Eu posso digitá-lo ele ou vir aqui e escolher a opção fechar. Inserindo pontos da linha por coordenadas planas relativas. Essas coordenadas têm como origem o último ponto inserido no AutoCAD. Então, para fazer por coordenadas planas relativas, o último ponto inserido deve ser especificado das seguintes maneiras: clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da área do desenho, ou digitar coordenadas planas absolutas, ou digitar coordenadas polares absolutas. Então, o relativo é sempre em relação ao ponto anterior. Então, para ele saber quem que é seu ponto anterior, você tem que digitá-lo pelas 3 maneiras apresentadas aí. Vamos lá, fazer o comando linha utilizando coordenadas planas relativas. Como eu falei, relativas em relação ao ponto anterior. Para inserir uma coordenada plana relativa, tá? Eu tenho que digitar o símbolo arroba, seguido dos valores da coordenada x, y e z, separados por vírgula, tá? O valor x, ele pode ser positivo ou negativo. E o valor y também pode ser positivo e negativo. Imagina um gráfico aqui, ó, de x e y. Se o valor de x é positivo, quer dizer que esse ponto vai estar deslocado em relação ao anterior no sentido para a direita, tá? Se ele tiver valor negativo, ele vai estar deslocado do ponto anterior no sentido para a esquerda. O y é a mesma coisa, só que o valor positivo quer dizer que ele vai estar deslocado do ponto anterior para cima. Se for negativo, deslocado do ponto anterior para baixo.
Vamos fazer agora um exercício com coordenadas planas relativas. O ponto P1 aqui vai ser inserido clicando com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da área do desenho, tá? Agora, os outros pontos P2, P3, P4, P5, a gente vai inserir utilizando coordenadas planas relativas. Vamos resolver o nosso exercício. Para iniciar, vou clicar na ferramenta linha e ela pede para especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto eu vou especificar em qualquer lugar da tela, clicando em qualquer lugar da tela, da área de desenho. O segundo ponto é o ponto P2. O ponto P2, se a gente imaginar aqui, ó, um eixo Y e um eixo X. O ponto P2 em relação ao ponto P1, ele está deslocado 50 unidades para a direita. Então, ele vai ser positivo. Em Y, que está na vertical, não há nenhum deslocamento. Então, aqui eu vou digitar arroba, porque em relação P2 está em relação ao ponto P1. Arroba. Em X, ele deslocou 50 positivo. Em Y, não deslocou nada. Então, coloco 0. Enter. Então, já fiz aqui, ó, de P1 para P2. Agora, eu vou ligar até o ponto P3. Mas para ligar o ponto P3, quem que é o último ponto inserido foi o ponto P2. Então, tem que fazer P3 em relação ao P2. Então, vou digitar aqui, arroba, tá? Em X, que está na horizontal, não deslocou nada, coloco 0, vírgula. Em Y, ele deslocou na vertical em Y. Deslocou, no caso aqui, 20 unidades. Então, eu digito e deslocou para cima, tá? 20 unidades. Ok? O próximo ponto é o ponto P4. Para digitar o ponto P4, eu digito, né, em relação, sempre o símbolo arroba primeiro, tá? Em X, tá? Deslocou 60, mas para o lado esquerdo, para trás. Então, a gente tem que colocar o quê? Negativo, menos 60. Se eu colocar positivo, ele vai deslocar para o lado direito, para frente. Eu quero que desloca para trás. Então, menos 60. Em Y não deslocou nada, então coloco 0. Enter. Então, eu já achei o ponto P4. Agora, vamos para o ponto P5. Vamos lá, arroba, para em relação ao ponto P4. Então, deslocou em X 80, mas deslocou 80, né, para frente, então posso colocar ele valor positivo, e deslocou Y para cima, 30 também positivo. Enter. E assim eu vou fazendo o meu desenho até terminar. Inserir linha utilizando coordenadas polares absolutas. Nesse caso, gente, o ponto vai ser definido por uma distância da origem do AutoCAD e um ângulo. Essas coordenadas têm como origem o zero absoluto do AutoCAD. Gente, a coordenada polar, tá bom? É definida por meio do comprimento e do ângulo, tá? O comprimento da linha e o ângulo que ela faz. O AutoCAD, tá, gente? O zero dele, tá no plano horizontal. E esse ângulo sempre gira no sentido anti-horário. Então, aqui está o zero, vamos observar a figura. Depois eu tenho o ângulo de 90, 180 e 270. Observa que está girando, olha o eixo aí, no sentido anti-horário. Por padrão, o AutoCAD é desse jeito, tá? Para inserir um ponto por coordenada polar, tá? Eu tenho que usar o símbolo menor que para separar a distância do ângulo. Para o AutoCAD entender o que é distância e que o ângulo eu separo pelo símbolo menor que, tá? Se eu colocar aqui, ó, ponto 1 menor que 315, quer dizer que o comprimento dessa linha tem uma unidade e o ângulo dela é igual a 315, é a direção, tá? Coordenadas polares relativas, essas coordenadas têm como origem o último ponto inserido no AutoCAD. E para você indicar as coordenadas polares relativas, que sempre em relação ao ponto anterior, eu devo somente inserir o quê? O arroba antes das coordenadas, tá?
Então, vem um arroba, a distância menor que o ângulo. Vamos resolver um exercício com coordenadas polares relativas. Como é relativa, né, em relação ao ponto anterior, o primeiro ponto vai ser inserido clicando com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da área do desenho. Então, vamos inserir o ponto 1, que é esse aqui, comando linha, clica em qualquer lugar da tela. O ponto 2, vamos observar aqui, ó, o ponto 1 para o ponto 2, ele está distante, com comprimento distante aí de 20 unidades. Então, vamos fazer aqui, ó, arroba 20, comprimento, menor que para separar a distância de ângulo. O ângulo aqui está mostrando que é 135 graus, tá? Só que o AutoCAD, o zero dele está no plano horizontal, como se tivesse um plano horizontal aqui. Se girasse no sentido horário, tá bom? Aqui então seria o quê? Desculpa, no sentido anti-horário, que é o padrão do AutoCAD, então ele subiria o quê? 90, 180, 270 mais esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vai ser o quê? 180 menos 135, que dá 45. Então, seria 270 mais 45, que daria o quê? O valor de 325. Então, menor que 325. Enter. Então, eu fiz essa primeira linha aqui, ó, de P1 para P2, eu fiz aqui P1 para P2. O próximo ponto é P3. A distância que separa P2 de P3 é 25 unidades. E o ângulo aqui, como o AutoCAD, aqui, ó, o 0 graus, tá? Na horizontal vai ser 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, arroba para falar que é em relação. A distância é 25, menor que... E o ângulo, no caso aqui é 0. Enter. E assim por diante, eu vou fazer no meu desenho. A sexta forma de desenhar uma linha reta, tá, no AutoCAD é informando-se as coordenadas, combinando mouse e teclado da seguinte forma. Você insere o primeiro ponto de umas 5 maneiras já apresentadas, depois posiciona o cursor do mouse na direção que deseja desenhar a reta e informe-se apenas a distância na linha de comando. Então, a gente vai combinar o mouse com o teclado. Essa opção torna-se bastante prática quando combinadas com ferramentas de precisão. Vou mostrar para vocês uma ferramenta de precisão chamada modo orto, rastreamento polar, ajuste de objetos, que é o snap, e modo ajuste. Vamos agora para o modo mais fácil de desenhar a linha, que é o sexto modo. Então, você vem aqui, aciona o comando linha, tá bom? Clique em qualquer lugar da tela, tá bom? E você aponta da direção que você quer desenhar a sua linha. Qual direção que você quer desenhar? Essa direção, essa. Então, eu quero essa direção. O comprimento, você digita ele. Eu quero nessa direção com comprimento de 500. Então, eu digito 500, vai aparecer lá na linha de comando o valor 500. A direção eu apontei, então, Enter. Então, ele fez a linha, tá bom? Com a direção que eu apontei, tá? Enter aqui para finalizar o comando, ok? Alguma dúvida? Então, ó, simplesmente eu vim que acionei o comando linha, cliquei em qualquer lugar da tela, dei a direção que eu quero essa linha, eu quero nessa direção aqui, e falei o comprimento. No caso aí, eu fiz o comprimento igual a 500, digitei e cliquei Enter, tá bom? Então, eu tenho duas linhas com comprimento igual a 500, mas a direção diferente, foi o que eu apontei, tá bom? Vou selecionar as duas, deletar. Esse comando também, gente, vamos lá, comando linha, eu posso usar as ferramentas de precisão. A primeira ferramenta de precisão que eu vou mostrar para vocês aqui é o modo orto, tá bom? Ela está desativada. Quando ela fica ativada, ela fica no tom azul. Quando eu tenho aqui, ó, cliquei em qualquer lugar, eu só consigo fazer linhas
ortogonal aos eixos, então, ou na horizontal ou na vertical. É muito útil na hora que a gente vai fazer desenho lá na parte arquitetônica, vamos aprender a fazer planta baixa, corte, fachadas, então desenho de paredes, tá? Então ele facilita muito, ok? Certo? Vou desativar o modo orto. Outra forma também aqui, ó, comando linha, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, rastreamento polar, tá desligado. Vou ligar ela para ficar azul. Quando eu coloco o rastreamento polar, tá? Ele define alguns ângulos para você da direção. No caso aqui eu quero um ângulo de 5 em 5. Então eu venho aqui comando linha, clique em qualquer lugar, ó. Vocês podem perceber aqui, ó, a distância está 318,32 e o ângulo igual a 0, que é o padrão do AutoCAD. Se eu vim aqui girando, olha, ele está aumentando em 5 em 5, ângulo 40, ângulo 50, ângulo 80, 85, 90, e então ele está fazendo em 5 em 5 graus. Então eu quero uma linha que está no ângulo de 45, vou vir aqui apontar até aparecer o ângulo de 45 e digito aqui a distância. Eu quero 500. Então, essa linha aqui tá com ângulo de 45 e distância de 500. Eu posso vir aqui em propriedades, botão de direito, propriedades. Então, a gente vê aqui que o comprimento dela é 500 e o ângulo 45. Vamos falar agora sobre as ferramentas de precisão. Ela fica aí abaixo da linha de comando, no canto inferior direito do programa AutoCAD. A primeira ferramenta de precisão que eu mostrei para vocês no exercício anterior é o modo orto, tá bom? Você pode ativar ou desativá-lo pelo atalho F8. Quando ele está ativado, ele fica com tom azul. Ele faz que o segundo ponto solicitado por algum comando seja sempre ortogonal aos eixos de coordenadas. No caso aqui, o meu modo orto está desativado. Vem aqui comando linha, eu consigo fazer linhas em qualquer direção. Se eu ativo o modo orto, eu só consigo fazer linhas ortogonais ou paralelas ao sistema de coordenadas. Certo? Outra ferramenta de precisão é o rastreamento polar. Você pode ativar ou desativá-lo pelo atalho F10. Ele define alinhamentos temporários determinados por ângulos selecionados pelo usuário na barra de status. Você pode definir lá, escolher o 30, 60, 90, 120 e o programa AutoCAD vai auxiliá-lo na obtenção de alinhamentos de 30 graus e seus múltiplos. Nós podemos também definir ângulos adicionais a serem rastreados. Então, no lado direito aí da ferramenta rastreamento, nós temos aí configuração de rastreamento. Abre uma nova janela de configurações do desenho e no lado esquerdo a gente pode configurar o ângulo polar com os incrementos que não estão disponíveis. Eu quero um incremento de 1 em 1, de 2,5, 2,5, então eu posso adicionar para conseguir trabalhar com maior facilidade depois. Vamos ativar então a ferramenta rastreamento polar. No caso aqui ela está com em 5 em 5, incremento de 5 em 5. Quando eu vou ativar o comando linha, ela me mostra aí, ó, no caso aqui agora ela está com ângulo de 25, aqui 0, 5, 10, 15, 20, em 5 ela vai me mostrando o ângulo, incrementando em 5 em 5. Se eu quero um ângulo diferente, eu posso colocar aqui, ó, em 10 em 10, marcar a opção em 10 em 10, então ela vai mostrar em 10 em 10, então lá 10, 20, 30, 40, 50, 80, incremento, então está em 10 em 10. Eu posso vir aqui, configuração do rastreamento, tá? E criar o meu próprio ângulo de incremento, que seja diferente ali dos padrões do AutoCAD. Eu posso vir aqui e criar ângulos adicionais. Agora nós vamos aprender sobre uma ferramenta de precisão mais utilizada, que é o Snap, ajuste de objetos.
Cada entidade geométrica, linhas, círculos, pontos, tá? Elas possuem alguns pontos notáveis, como média, mediana, perpendicular, entre outros. A ferramenta, o Snap, faz com que o programa rastreie automaticamente esses pontos e mostre ao usuário através de um pequeno símbolo da cor verde, que mesmo que o cursor não esteja exatamente em cima desse ponto, será o próximo ponto ao clicarmos com o mouse. No lado direito aí da ferramenta Snap, você tem configurações de ajuste de objetos. Abre uma nova janela. Na aba Snap ao objeto, vocês vão visualizar os modos de Snap ao objeto. Tem o modo extremidade, meio, centros, tá? Entre outros. Você pode deixar todos selecionados, clicando no botão selecionar todos, limpar todos, tirar todos os rastreamentos, ou então deixar marcados só os que você vai precisar para executar o seu desenho. Eu vou explicar no próximo slide como funciona cada modo de Snap. Extremidade. Ele rastreia pontos finais extremos de elementos como linhas, splines, arcos, polilinhas e lados de polígonos. Meio. Rastreia o ponto médio de linhas, splines, arcos, polilinhas e lados de polígonos. Centro. Rastreia o centro de círculos, elipses e arcos. Ponto. Rastreia pontos. Vamos falar agora dessa ferramenta, o Snap, ajuste de objetos. Ela está ativada, por isso ela está em azul. Quando eu aciono aqui o comando linha e passo perto de outros desenhos, objetos já desenhados, ela começa a rastrear os pontos notáveis. Aí, esses pontos notáveis, eles ficam na cor verde. Por exemplo, aqui eu estou no círculo e está rastreando aqui um quadrante, o centro, aqui uma linha, a extremidade dessa linha, aqui tem uma elipse, está rastreando o quadrante dela, o centro, uma polilinha, a extremidade dela, no caso aqui eu tenho uma linha, a extremidade, o meio dela, então ele vai rastreando esses pontos notáveis. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou desmarcar a ferramenta ajuste de objetos e eu quero traçar uma linha, continuar essa linha. Então eu venho aqui, aproximo dela e vou desenhando, Enter. Quando eu vou aproximar aqui, a gente verifica que o meu desenho não ficou com precisão, essa linha não continuou a partir dessa, tá? Agora, se eu trabalhar com essa ferramenta, o Snap, e vir aqui o comando linha, e eu quero que a minha outra próxima linha parta da extremidade dessa linha, então aparece aqui o ponto notável. Na hora que eu clico aqui, mesmo que o meu mouse não esteja em cima, ele vai ser rastreado da extremidade dessa linha. Clico em Enter e vou dar o zoom aqui, ó. Vocês vão verificar aqui o início dessa linha começou no fim dessa daqui. Então ele rastreou a extremidade dessa linha. Quadrante, rastreia os quadrantes de círculos, elipses e arcos. Interseção, rastreia a interseção de dois elementos no mesmo plano. Extensão, rastreia a extensão imaginária de elementos. Inserção, rastreia os pontos de inserção de caixa de textos, referências, blocos. Perpendicular, rastreia a direção perpendicular ao elemento. Tangente, rastreia a direção tangente aos elementos curvos. Próximo, rastreia qualquer ponto ao longo de um elemento. Eu particularmente não gosto muito dessa opção, prefiro deixá-la desmarcada. Interseção aparente, rastreia a interseção aparente de dois elementos não coplanares. Ele é utilizado apenas em desenho em 3 dimensões. Paralela, rastreia a direção paralela a outro elemento. O AutoCAD trabalha com 2 ambientes de trabalho. O ambiente chamado modelo e o ambiente chamado layout, também conhecido como folha de papel.
No modelo, a gente faz o desenho em dimensões reais e as unidades dependem do projetista, elas são arbitrárias. Pode ser metros, centímetros, milímetros, o projetista que vai decidir. No ambiente layout, que é a folha de papel, é onde vai ser a plotagem do meu desenho. Aí, o meu desenho passa a ter uma escala, que pode ser de ampliação ou redução. E essas unidades, por padrão do AutoCAD, sempre deve ser em milímetros. O layout, ele permite que você crie um ambiente de desenho como se fosse uma folha de papel, em que você configura viewports, que são janelas de visualização, e prepara a sua página para a plotagem. Você pode ter vários layouts, olha, observa aí, tem layout 1, layout 2, tá? Com diferentes configurações e arranjos de viewports, para o mesmo desenho, no modelo 2D ou 3 dimensões. Os layouts podem ser copiados, movidos, renomeados, apagados e salvos em templates para serem usados em outros desenhos. Exercício para casa. Plotar em uma folha formato A3 na posição horizontal com o quadro da margem e da legenda e é para entregar na próxima aula, amanhã. Vocês vão enviar no e-mail do professor esse arquivo. O e-mail do professor está aí, selma.abraão@ifnmg.edu.br. O quadro da folha no formato A3, na posição horizontal, ele deve ter o quê? 297 milímetros por 420 milímetros. Então, vou ensinar agora a vocês como configurar o layout para a gente fazer a plotagem. Como eu falei para vocês, tá? Vamos apagar esse desenho aqui, que não vou utilizar. O AutoCAD trabalha com 2 ambientes de trabalho. O modelo, onde eu faço o desenho em escala real. As unidades, o projetista que define. E nós temos o layout. No caso aqui eu tenho 2 layouts. Tem o layout 1 que eu vou trabalhar com ele. Então, vocês podem clicar no layout 1 e olha, ele parece com uma folha de papel, né? Ele é todo branquinho, tá? Vocês podem vir aqui, ó, selecionar e deletar. Deixa do jeito que tá aqui. Vem aqui, ó, em layout, botão direito, em cima dele vocês vão vir aqui renomear. Vamos mudar o nome dele de formato A3. Então, esse layout 1 agora aqui, ó, eu renomeei como formato A3. Então, vim aqui com o botão direito e escolhi a opção renomear. Depois que eu escolher essa opção renomear, no mesma janela, botão direito, eu venho aqui, o gerenciador de configuração de página. Tá? Ele aparece aqui, o formato A3, tá? Vem aqui, ó, clica no botão modificar. Abre a página de configuração da página. Eu tenho que configurar, tá, esse layout para o formato A3. Impressora, como vocês vão entregar para mim um arquivo em PDF, eu vou pedir para vocês escolher essa opção. DWG, que é o arquivo do AutoCAD, to pdf.pc3. É DWG para PDF, é um arquivo PDF que vai ser criado, ok? Tamanho do papel. Tamanho do papel, nós estamos trabalhando com formato A3, posição horizontal. Então, nós vamos vir aqui, ó, escolher o ISO Full Bleed A3. Tá vendo aqui, ó, ISO Full Bleed. Tem 2 opções de ISO Full Bleed. O A3 420 por 297. O A3 297 por 420 milímetros. Como eu quero posição horizontal, vou escolher esse daqui, ó, 420 por 297 milímetros. Aí ele aparece aqui, ó, na posição horizontal, 420 por 297 milímetros. Área de plotagem, o que plotar, deixa a opção layout. Deslocamento da plotagem, deixa 0. Escala de plotagem, não deixam personalizar. Coloca aqui, ó, escala 1 para 1, tá? Aqui tem que estar o número 1 e 1. Tabela de estilo de plotagem. Na configuração da página, a gente não mexe, só mexe na hora de plotar. Por enquanto, a gente não vai mexer aqui. E a orientação do desenho, vou deixar aqui horizontal e vamos dar OK. Fechar, vocês vão verificar que o seu desenho aqui, a folha de papel, vai modificar para o formato A3, tá? Agora, nós vamos desenhar o nosso formato A3. Para desenhar o formato A3, a gente vai marcar a opção linha. Vamos usar a ferramenta de precisão modo orto, porque eu quero desenhar
a linha somente o que? Na posição o que? Ortogonal, tá? Então, linha, especificar o primeiro ponto, vamos colocar 0,0 para ele começar na origem, lá, ó, ele começou lá na origem. Como o modo orto tá ligado, vocês vão verificar que não vai ter risco de desenhar linhas fora do ângulo de 0 e de 90 graus. Vou apontar para essa direção e no caso aqui vai ter o que? 420 milímetros. Então, digitei 420. Por default, as unidades aqui sempre vai ser milímetros. Altura, 297 milímetros. Tirei lá daquela tabela. Aqui, ponto para cá, 420. Aponto para baixo, 297 milímetros. Fiz o quadro da minha folha de papel. Aperto o Enter de novo para sair do comando. Agora, nós vamos fazer o quadro da margem. Então, para o papel A3, a margem esquerda tem que ser igual a 20 milímetros e as outras margens tem que ser igual a 10 milímetros. Nós vamos aprender agora dois comandos novos, o comando deslocamento e o comando concorde. Para fazer o quadro da margem, eu vou usar o comando deslocamento e o comando concorde. Para acionar o comando deslocamento, ou eu venho aqui na barra de ferramentas e marco ele deslocamento. O que esse comando faz? Ele cria círculos concêntricos, linhas paralelas e curvas paralelas. No caso aqui eu quero fazer o quadro da margem, tá? Então eu posso vir aqui selecionar deslocamento ou então digitar aqui deslocamento, Enter. Ele pede aqui, ó, especificar a distância de deslocamento. Então eu já criei o quadro da minha folha, agora eu quero fazer o quadro da margem. O deslocamento aqui na margem esquerda é igual a 20 milímetros, então eu vou colocar aqui a distância de 20 milímetros. Ele pergunta, seleciona o objeto a deslocar, no caso aqui eu vou deslocar esse quadro aqui, e ele pergunta o lado que eu vou deslocar, se é esse lado, o lado esquerdo ou o lado direito. Então eu venho aqui e clico para o lado direito. E clico Enter para finalizar o comando. Então, ele fez a minha primeira margem, que é a margem esquerda, que é igual a 20 milímetros. Vou acionar o comando de novo, deslocamento. Vou fazer agora para as outras margens. As outras margens, ela tem um deslocamento de 10 milímetros. Então, digito aqui 10, seleciono os objetos, no caso aqui, ó, esse, e falo para ele qual lado. Vai ser esse lado interno. Seleciono o próximo objeto e indico o lado. Seleciono aqui e indico o lado. Fiz já o quadro da margem, só que ficou linhas aqui fora que eu não quero. Vou usar o comando concorde. Eu posso vir aqui na barra de ferramentas, tá? Ou então digito aqui, vou usar aqui a barra de ferramentas, concorde. Então ele pede para selecionar o primeiro objeto. Aqui vou dar uma dica, sempre seleciona no sentido horário. Então, vou selecionar esse objeto e selecionar o próximo. Observa que ele fez aqui, ó, concordância entre essas duas linhas. O raio default do AutoCAD, ele é igual a 0, por isso que ele ficou com esse ângulo aqui de 90 graus. Se você mudar o raio, ele vai fazer com que essa quina ela fica arredondada, tá bom? Se você modificar o raio. Então, vamos lá de novo, concorde, primeira linha, segunda linha, sempre no sentido horário. Comando concorde de novo, primeira linha, segunda linha. Comando concorde de novo, primeira linha, segunda linha. Já fiz o quadro da margem. Agora, nós vamos criar uma legenda. O comprimento da legenda deve ser igual a 180 milímetros. A altura depende do número de informações que vocês vão utilizar na sua legenda. Nós vamos utilizar nas nossas aulas práticas, tá? Esse modelo de legenda. No caso aí, o comprimento é padronizado, né? Pela BNT, que é igual a 180 milímetros. A altura dela vai ser 34 milímetros. No caso aí, cada linha
Aí tem 10 milímetros, da minha legenda tem 10 milímetros de altura. Eu coloquei uma borda de 2 milímetros, tá? E escrevi aí, ó, planta de situação, com altura, né, fonte areal, altura 4 milímetros. Coloquei aí título com altura de 2 milímetros, coloquei que é o nome do projetista, o proprietário, a escala, as unidades, a data e a folha. Então, nós vamos fazer essa legenda aí. Para fazer a minha legenda, tá? A legenda sempre fica no canto inferior direito, tá bom? E o comprimento dela é igual a 180 milímetros. Então, vou usar o comando aqui, deslocamento, a distância é 180 milímetros, a partir do que? Da margem direita. Então, fiz aqui 180 milímetros, deslocamento 180. A altura lá era 34, então vou fazer um deslocamento de 34. Então, vou vir aqui, deslocar 34, certo? Eu fiz também um quadrinho, tá? Uma borda de 2 milímetros. Então, vou fazer aqui um deslocamento de 2 milímetros. Ok? Selecionar o objeto e dar a direção. 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá e 2 milímetros para cá. Enter. Já vou fazer aqui, ó, o concorde, tá? Sempre no sentido horário, tá? Fiz a borda e já fiz a legenda. A altura das minhas linhas, coloquei lá de 10 milímetros. Então, vou vir aqui, deslocamento, 10 milímetros. Então, vou vir aqui, ó, deslocar essa aqui por 10 milímetros, 10 milímetros. Ok? Agora, eu vou colocar o meu texto. Aqui, nessa parte aqui, eu dividi ela para metade. Vim aqui, comando linha, o snap. Então, vou achar que é o meio do ponto. Ele já marcou aqui, ó, meu ponto não estava o meio. E vou desenhar uma linha aqui. Neste daqui, tá? Ele marcou, né, por duas divisões. Para fazer essas duas divisões, vou usar aqui um comando dist, que significa distância, para eu definir qual que é essa distância aqui, ó. Que ficou aqui, ó. No caso aqui, a distância é que 176 milímetros. Vem aqui no comando deslocamento, vou colocar aqui, ó, 76 dividido por 3. Então, eu venho aqui, marco aqui, marcou a primeira e a segunda. Então, ele marcou essa primeira, o quadrinho, o segundo e o quadrinho, mas ele ultrapassou aqui. Vou ensinar uma nova ferramenta que chama aparar. Ela aqui, ó, aparar. Clico nela, seleciono o objeto, o limite, né, que eu quero aparar, enter, e venho onde eu quero aparar. Se eu quero aparar essa parte de cima ou de baixo. No caso, eu quero aparar a parte de cima. E fiz aí já a minha legenda. Agora falta a gente fazer o texto. Como inserir texto no AutoCAD? Existem dois comandos, texto e o texto M. O texto cria um texto com uma linha. Os textos no desenho serão separados por linhas, ou seja, cada linha será um texto independente. Texto M cria um texto com várias linhas, como se fosse um parágrafo. Observação: no espaço de trabalho modelo, a altura do texto no desenho do AutoCAD está diretamente relacionada à escala que ele será impresso. Então, lá no modelo, toda vez que eu vou fazer um texto, eu tenho que calcular qual que vai ser a escala de plotagem desse texto, tá bom? Já lá no layout, eu não preciso me preocupar. Estou lá desenhando em milímetros, então ele vai ser plotado na medida que está lá. Vamos agora inserir um texto na nossa legenda. Primeira coisa, vamos configurar o estilo do texto. Para configurar o estilo, a gente vem aqui na linha de comando e digita estilo. O estilo padrão do AutoCAD é o estandarte e a fonte dele é Arial, estilo da fonte normal. A altura não precisa de configurar aqui, tá? Porque na hora que a gente for acionar o comando texto, ele pede a altura e a gente configura lá.
porque na legenda tem a altura de 4 milímetros e 2 milímetros, então não é melhor deixar a altura igual a 0 aqui no estilo, tá bom? Se você quiser criar um novo estilo, você pode clicar aqui no botão novo, pode dar o seu nome, no caso é Selma, tá? E escolher outro tipo de fonte que você gostar mais aí. Então, Selma, um estilo aqui de fonte. Então, na hora de utilizar, ele vai aparecer outro estilo, tá? E se define como atual, tá? Ok, sim, eu vou deixar o meu atual como estandarte, tá? Se tivesse Selma, a partir de agora todos os meus desenhos vai ser no estilo da Selma, tá? Mas eu vou deixar o estandarte porque nós estamos utilizando a fonte Arial, tá? Fechar, tá? Nós vamos agora colocar o texto. Então, digita aqui o comando texto, tá? Ele pede para especificar o ponto inicial, tá? Se eu clicar aqui, vai ser o ponto inicial, onde vai iniciar o meu texto. O AutoCAD, por padrão, ele sempre alinha no lado esquerdo, tá bom? Se eu não quiser que alinhe para o lado esquerdo, eu posso escolher essa opção aqui, ó, justificar. E eu posso escolher alinhar pela esquerda, pelo centro, pela direita, alinhar, aquele alinha o texto entre dois pontos, tá? Mas quanto maior o texto, menor vai ficar a fonte para caber entre os dois pontos, tá? Pode alinhar pelo meio, ajustar para superior esquerda, superior central, superior direita, meio esquerda, meio central, meia direita, inferior esquerda, inferior central, inferior direita. Eu vou deixar aqui no meio. Então, eu vou escolher o ponto do meio, vou colocar aqui, ó. Vou depois mostrar por que eu escolhi esse ponto aqui do meio. A altura do texto, no caso é 4 milímetros, o ângulo vou deixar ele igual a 0 mesmo e vou inserir o texto. No caso aqui, ó, é planta, vou deixar o caps lock ligado, né? Planta de situação barra locação. Terminei o texto, clico fora, enter para sair do comando. Então, venho aqui, clico nesse botão aqui que chama mover, tá? Seleciono o objeto que eu quero mover, enter, e especifico o ponto base. No caso que eu vou especificar esse ponto aqui, arrasto para cima, clicando no segundo ponto. Então, eu tenho aqui a planta, situação e locação. Agora fica, né, para vocês terminarem de preencher a legenda. Agora nós vamos plotar nossa folha. Para plotar nossa folha, a gente usa o comando plotar. Já terminamos de preencher todos os itens da legenda, agora é só plotar. Então eu venho aqui na linha de comando, digito o comando plotar. Abre a janela bem parecida com a configuração da página, mas aqui é plotar, tá? Então, aqui já deixa a impressora DWG2 PDF, ISO Full Bleed A3. Se vocês preencherem o início tudo certo, vai aparecer as mesmas informações, tá bom? A única coisa aqui, tá? A gente vai escolher aqui, ó, o ACAD.CTB, na tabela de estilos de plotagem, e clicar no botão OK. Ele vai perguntar o arquivo de plotagem, tá? Você pode salvar aí na área de trabalho ou pode salvar dentro da pasta da disciplina de desenho técnico no seu computador. Clico no botão salvar. Ele salvou já, tá? Ele vai abrir aqui, tá? O PDF. Vai aparecer aqui, gente, produzido por uma versão do Autodesk para estudantes, não tem problema, tá? E é esse arquivo aqui, tá? Que vocês vão enviar para o meu e-mail, tá? No caso aqui, o meu eu não terminei de preencher, o de vocês tem que estar tudo preenchido. Por favor, façam esse exercício, porque nós vamos utilizar até o final da disciplina esse mesmo layout para produzir os nossos desenhos. Após a plotagem, vocês vêm aqui no AutoCAD, vem aqui, ó, no salvar, tá? E salva
eles na pasta de vocês ou então na área de trabalho, tá? Salva aí o desenho de vocês, escolhe aí, ó. Aula, formato, ou aula 03, primeiros passos no AutoCAD. Primeiros passos. CAD. Salvar para vocês poderem utilizar a mesma aula, né, o mesmo arquivo depois.